sempre que eu vou comprar um título, eu não sei se eu compro aquele título pós, pré e IPCA+, curto ou longo. E aí, como é que eu tomo essa decisão? Vamos falar sobre isso. Você comprar um título curto, às vezes é totalmente diferente de você comprar um título longo. E às vezes é completamente igual. Então hoje eu vou falar para vocês as diferenças e como você vai fazer para decidir se você vai acabar comprando o título curto ou o título longo, tá? Então vamos começar pelos pós-fixados. Tesouro Selic. Marília, quero comprar um Tesouro Selic para reserva de emergência, porque eu sou conservadora, porque eu quero render Selic, enfim. Qual que eu compro? Se você entrar agora no Tesouro Direto, você vai ver, por exemplo, esses títulos aqui disponíveis. Então você tem Tesouro Selic 2028 e Tesouro Selic 2031. Ah, Marília, mas há muito tempo atrás eu comprei o 2026 e agora ele está bem curtinho, vendo para comprar o 2031, não vendo, vale a pena ter o mais longo? Gente, todos os Tesouros Selic vão render Selic, todos, o curto, o longo, todos vão render a mesma taxa, que é Selic. Claro que esse 2028, por exemplo, ele está Selic mais 0,05, o 2031 está Selic mais 0,11, então vão ter pequenas diferenças que é essa taxinha que vai junto com o Tesouro Selic, que adiciona ou tira um pouquinho da rentabilidade. Mas, grosso modo, todos eles vão render Selic, tá? Então, qual que eu compro? Mais curto ou mais longo? Eu uso a estratégia de comprar sempre o mais longo. Por quê, Marília? Porque se eu comprar um 2028, chegou em 2028, o título vai vencer, e se eu quiser continuar com o Tesouro Selic, eu vou ter que esperar o título vencer, pagar imposto de renda, pagar a taxa da B3 para rolar para um título mais longo, né? E isso não faz sentido, já que todos rendem a mesma coisa, é melhor eu ir sempre para o mais longo e aí eu vou me aproveitar o máximo possível do efeito regressivo do imposto de renda e do fato de eu não pagar imposto de renda antes do vencimento do título, né? Eu vou estar sempre me beneficiando disso. Então eu, Marília, prefiro escolher sempre o mais longo. Mas é importante fazer um adendo aqui. Essa taxinha de 0,05, 0,11, ela muda às vezes por condições de oferta e demanda. Por exemplo, na pandemia, como o governo quis fazer o auxílio emergencial e precisou de muitos recursos, ele emitiu muito Tesouro Selic. Com isso, por conta desse excesso de oferta, essa taxinha do Tesouro Selic foi parar em 0,40. E o aumento dessa taxa provocou efeito de marcação a mercado negativa no Tesouro Selic. É importante frisar que o Tesouro Selic não tem marcação a mercado pela Selic subir ou cair, porque ela é a parte pós-fixada do título. Mas essa taxinha de 0,05, 0,011, se ela dá uma mudança brusca, ela causa um prejuízo no papel de marcação a mercado. E nessa época, o prejuízo foi de até 1,5%, tá? Que é relevante, né? Logo depois, no mês seguinte, estabilizou as condições de oferta e demanda, esse 0,40 voltou para o que está agora, né? 0,10, estava 0,08 na época, e o prejuízo sumiu, voltou a dar esse lucro, né? E voltou para a rentabilidade tradicional do Tesouro Selic. Mas, quanto mais longo, maior é o efeito de marcação a mercado, dado uma variaçãozinha nessa taxa. Então, é só para você saber que numa época de crise, um movimento muito improvável, pode acontecer de dar uma osciladinha e como você tem um título muito longo, isso oscilar um pouquinho mais o seu Tesouro Selic, tá? Mas é muito raro, depois volta, assim que estabilizar as condições de oferta e demanda, mas pode acontecer. Tirando isso, eu sempre prefiro o mais longo possível
exatamente para eu me aproveitar do fato de que até vencer o título eu não pago imposto de renda. Se eu pagar imposto de renda a cada 2 anos, eu vou comendo, né, um pouco da minha rentabilidade, tá? Então, Tesouro Selic, todos rendem igual e, portanto, eu vou escolher o mais longo, tá? É sempre assim. Pré-fixados e IPCA+. Aí a diferença começa a acontecer. Qual que é a principal diferença? Se eu for priorizar a marcação a mercado, ou seja, se eu quiser ganhar dinheiro com a queda nas taxas, quanto mais longo o título, mais eu ganho dado uma queda, por exemplo, de 1 ponto percentual. Como assim, Marília? Vou mostrar para vocês. Então, imagine aqui que eu tenho um pré-fixado, né, um título pré-fixado do governo, com vencimento em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e até 50 anos, tá? E aí, aqui eu calculei o PU se eu tivesse uma taxa desse título de 15%. E aqui eu calculei o PU se eu tivesse uma taxa de 14%. Ou seja, se eu tivesse um título de 1 ano e a taxa caísse de 15 para 14, eu teria uma valorização no preço desse papel de em torno de 0,9, tá? Em torno de 0,9. Ou seja, a cada 1% que a taxa cai, eu ganho quase 1% na valorização do meu papel, tá? Agora, para um título de 2 anos, eu ganho quase 2%, eu ganho 1,80. Para um título de 3 anos, eu ganho quase 3%, 2,70. 4 anos, 3,60. Percebe que vai caindo também o quanto que sobe, né, essa minha rentabilidade, dado o vencimento mais alto. E a isso a gente dá o nome de convexidade. Então, por conta da convexidade da curva, não é que o de 4 anos eu ganho 4%, né? Eu ganho 3,60 e vai caindo um pouco até que chega um momento que volta a subir. Mas só para vocês saberem, vamos supor que eu estou muito convicta que a curva de juro vai cair 1% de forma paralela, ou seja, todos os vencimentos, desde o curtinho até o longão, vão ter esse choque para baixo de 1%. Qual eu vou investir? No mais longo possível, né? Assim eu vou ter o máximo de efeito da marcação a mercado positivo. Então, eu vou escolher, claro que eu, por exemplo, gosto de escolher um que tenha liquidez, né? Um vértice que no mercado institucional tem bastante liquidez. Por quê? Porque se der errado, ele perde liquidez e às vezes ele sobe muito mais num momento de crise. Então, vamos supor, se eu estou muito convicto que vai cair, eu vou de repente para o 20 anos, né? É um vértice que tem liquidez ainda e que pode me dar aí quase 20% para cada 1% de queda na taxa. Se cai 2%, né? A taxa, por exemplo, se faz de 15 para 13, eu ganho aí no de 20 anos 42%. Então, olha que rentabilidade deliciosa. Se cai 5%, eu ganho 143%. Ó, melhor que bolsa, hein, gente? Se você pega um bom ciclo de queda, né, como a gente teve, por exemplo, em 2016, as taxas estavam 17%, as taxas dos pré-fixados. Vou até colocar aqui para vocês verem. E em 2020, as mesmas taxas estavam 6 a 7%. Então, eu vou colocar aqui, ou seja, teve uma queda de 10%. O título, por exemplo, de 20 anos, neste período todo, então 16, 17, 18, 19, 25 anos, subiu 597%. Multiplicou por 5. Bom, hein? Muito bom, né? Ruim não é. Você vê como é poderoso os efeitos da marcação a mercado nos pré-fixados. Então, nos pré-fixados, se eu estou muito convicta que as taxas de juros vão cair e vão cair de uma forma paralela, eu pego um título mais longo. Porque se eu pegar um curtinho, vamos supor, se eu pegar um de 1 ano, eu vou ganhar com a queda da taxa? Vou, mas eu vou ganhar pouco, né? Se ela cair de 15 para 14, eu vou ganhar 0,9%, 1%. É nada, né? 1% é muito pouco, eu quero ganhar mais. Então, eu vou
para os títulos mais longos. Agora, é importante notar que pode ser que você ache que a curva de juro não vai cair de uma forma paralela. E aí você tem que fazer uma análise macro para você ver qual vértice você acha que vai cair mais. Por exemplo, imagina que você tem um Banco Central dove, leniente, como era o Tombini, por exemplo, em 2012, 13, 14. O mercado achava que ele poderia cair a Selic até 9. Ele foi lá e caiu até 7,25. Então ele caiu muito mais a Selic do que o mercado achava que ele poderia, né? O mercado achou que aí a inflação ia desandar. O que aconteceu? Na curva de juros, os títulos de curto prazo caíram de taxa, mas os títulos de longo prazo subiram de taxa. Por quê? Porque o mercado achou que essa queda que ele fez foi irresponsável e lá na frente ele teria que subir muito mais a Selic para controlar a inflação que ia subir. E dito e feito, em 2015 a inflação chegou a bater 10,67, subiu pra caramba e o Banco Central teve que jogar a Selic na lua. Nesse caso, se você quer investir para ganhar com a marcação ao mercado, você não vai investir no longo prazo, né? Porque você tem um Banco Central dove, leniente, e aí você vai ter prejuízo de marcação ao mercado porque os juros longos vão subir. Neste caso, se você quer ganhar com a marcação ao mercado, você teria que ir para o curtíssimo prazo, que é onde as taxas de fato caíram, tá? Por outro lado, se você tivesse um Banco Central rock, austero, que subisse muito a Selic, tipo o Bevilacqua ou tipo o Ilan, que foi bem rock, aí você não investe as taxas de curto prazo, porque elas vão subir, vão ser maiores. Em compensação, o mercado vai imaginar que ele vai controlar a inflação e com isso as taxas de longo prazo podem ser muito menores. E aí você aplica o juro de longo prazo, tá? Então, quando você vai para um pré-fixado ou para um IPCA+, primeira coisa, o que eu acho que vai acontecer com política monetária? O Banco Central vai ser mais rock ou mais dove? Se ele for mais rock, mais austero, pode escolher o juro de longo prazo. Se ele for mais leniente, fica no juro de curto prazo, tá? Segundo, eu acho que vai dar certo, eu acho que as taxas de juros vão cair, eu tô muito convencido que vai cair. Vai para o longo prazo, porque daí você vai ter mais ganhos de marcação a mercado, ao invés de no curto prazo, que você vai ter um ganho pequenininho de marcação a mercado. Lembrando que o IPCA+ funciona exatamente igual o pré-fixado neste quesito, tá? Quanto mais longo, mais você vai ganhar com marcação a mercado. E também tem a questão da curva de juros. Se o Banco Central for mais rock, os juros longos do IPCA+ também vão cair. E se ele for mais dove, também vai subir. Então isso segue para os dois títulos. Ai, Marília, mas eu não sei qual título escolher, eu não sei o que achar do Banco Central, se ele vai ser dove, se ele vai ser rock, me ajuda! Tá bom, meu povo? Então eu vou deixar aqui um link para você conhecer o meu trabalho no Renda Fixa Pro. No Renda Fixa Pro você vai achar exatamente a carteira recomendada do que eu acho bom para ter no momento atual. Ponderado por se o Banco Central tá rock ou dove, se você deve ficar no mais longo ou no mais curto, se você deve ficar em títulos públicos ou crédito privado, enfim, tudo isso tá nas análises do Renda Fixa Pro que eu te convido a conhecer. E é isso, meu povo, muito obrigada e até a semana que vem.